Deus planejou a salvação já lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, né? Assim que Adão e Eva pecam, né? Deus então já apresenta aquele plano de salvação que está escrito em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que diz: "E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a sua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar." Traduzindo, essa sentença foi direcionada, né, ao inimigo, né? Deus estava falando que o descendente da mulher, que era Cristo, ele feriria e esmagaria a cabeça da serpente, que é Satanás. Então, nesse versículo você encontra o plano de salvação para resgatar o homem decaído, né? O primeiro Adão, ele pecou contra Deus, mas Deus imediatamente providencia um plano de salvação, prometendo assim, que o descendente da mulher, que viria da mulher, e aí ele está falando do Messias, que mais tarde viria, né, nasceria da mulher, né, e certamente esmagaria a cabeça da serpente. A palavra de Deus, ela nos mostra que no decorrer de todos os séculos, né, Deus levantou ali depois Noé, né, teve o dilúvio. Nós sabemos que ainda mesmo com o dilúvio, ainda preservou ali Noé, juntamente com seus filhos, as suas noras, né? Enfim, o plano de salvação de Deus não se frustrou, embora tenha destruído, né, o mundo antigo com as águas do dilúvio, né? Ele preservou Noé, o pregoeiro da justiça, como diz a palavra de Deus. E após, mais na frente, você encontra ali o chamado de Abraão, né? Aliás, eu já ia me esquecendo que Deus perpetuou essa promessa, esse plano de salvação, quando ele colocou no céu, né, entre as nuvens, o arco-íris, que representa a aliança que ele estava fazendo, ou seja, ele estava nada mais, nada menos do que reforçando aquele plano de salvação. Então Deus tinha em mente salvar o homem, porque se não fosse assim, Deus não havia preservado Noé, não é verdade? E a sua família. Então Deus preservou porque Deus não havia se esquecido daquele plano que ele providenciou de resgate, de salvação, lá em Gênesis 3,15. E a partir daí veio então Abraão. Deus escolheu Abraão para ser o pai na fé, né? E a Bíblia Sagrada nos conta que Abraão foi chamado amigo de Deus. Por quê? Porque ele creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. E a partir de Abraão, Deus também fez uma aliança com Abraão, né? Essa aliança com Abraão dizia que ele tomaria posse, né, a sua descendência tomaria posse, né, depois de ter que servir a uma nação, né, ele fala ali em Gênesis que a descendência dele seria escravo, né, em uma nação, e essa nação todos sabemos que é o Egito, e serviria ela por 430 anos, né, mas depois ele julgaria a nação, né, a qual eles teriam que servir. Então, Deus já estava adiantando, né, que apesar da aliança que ele estava fazendo com Abraão, Deus estava prometendo que não se esqueceria. E
Até porque Deus não se esqueceu quando fez a promessa lá em Gênesis 3,15, e quando chegou o momento de acontecer o dilúvio, Deus não se esqueceu e Deus preservou Noé e sua família. Com Abraão foi a mesma coisa. Por quê? Porque embora os anos, os séculos tenham se passado, aquela nação escolhida por Deus que surgiu aí então através dos 12 patriarcas, né, os filhos de Jacó, né? Aí a gente já está pulando aí, que é a descendência de Isaac, né? É a descendência de Abraão também. E Jacó, né, como teve 12 filhos, então essa profecia, essa palavra veio se cumprir, né, na época em que Jacó ele desceu para o Egito depois daquela grande fome. José, ali como o governador do Egito, foi exaltado por Deus, e ali, após a morte de José, então a Bíblia Sagrada diz que Deus, e aquele povo já tinha se multiplicado de tal maneira, mas havia ali um faraó que não conhecia José, né, e escravizou aquele povo durante 430 anos, mas após isso, Deus levanta então Moisés, o libertador. Então, você vê aí que o plano de redenção, né, foi tremendo, né? E Deus não se esqueceu. Ele, através dos séculos, das dispensações, Deus foi mantendo ali a sua promessa. E o que aconteceu? Deus levantou Moisés, e todos nós conhecemos a história que ele foi usado por Deus ali ao se encontrar com Deus ali. Deus se revelou para ele no Monte Sinai, ali na sarça, e Deus então o enviou para libertar o seu povo da escravidão que estava sofrendo no Egito. A Bíblia vai dizer lá em Gênesis, né, Êxodo, diz que o povo clamou e Deus desceu para o livrar, né? Então, coisa maravilhosa, coisa muito linda. E diz a Bíblia que então segue-se aí a história que após a morte de Moisés, depois de toda aquelas pragas que eles acabaram saindo do Egito, e Deus glorificou o seu nome ali em Faraó, e eles atravessaram o mar em seco, e após isso eles seguiram, né? E mais à frente, Arão morre e assume Josué. Deus levanta Josué até que eles entrem na terra prometida, a Canaã, né? A terra que manava leite e mel, que era a terra de Israel, que vinha a ser a terra de Israel. Enfim, após eles terem entrado lá, após eles terem entrado na terra de Israel, na Canaã, que Deus havia prometido, então, ao passar os anos, aí muitas gerações que se passaram, Deus levanta aí o Messias, o Cristo, né? Aí eu não estou falando aí de alguns que passaram nessas gerações todas, que foi Davi, Jefté, Sansão, os juízes, né, que Deus levantou. Eu estou apenas aqui fazendo um resumo, e aconteceu que Deus levantou então ali o Messias, né, nascido de mulher, e cumprindo-se assim a promessa que Deus fez lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Então nasceu o Messias, né? E a Bíblia Sagrada diz que o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Aí está se referindo a Jesus, o Salvador, né, que nasceu. E diga-se de passagem que a Bíblia não diz qual o dia que ele nasceu, né? Tem muitas pessoas que comemoram o dia 25 de dezembro, mas não foi nesse dia. A história nos mostra que não foi nesse dia, né? E Jesus, então, desenvolvendo ali, se desenvolvendo ali, ele foi circuncidado ao 8º dia. Diga-se de passagem que toda a atividade de Jesus, de todo o tempo em que ele viveu ali debaixo da lei. Ele veio cumprir a lei. Ele cumpriu a lei, ele foi circuncidado ao 8º dia,
e após isso, né, até os 12 anos, você ainda encontra ele ali ensinando no templo, os doutores da lei, né? E mais tarde, aos 30 anos, ele então inicia o seu ministério. Aí nós conhecemos já a história que ele então consuma a sua obra na cruz do Calvário, fazendo o sacrifício, cumprindo assim aquela promessa que Deus havia feito, dizendo que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele disse, e o teu descendente, né, e a tua descendência ferirá o teu descendente, e esse esmagará a tua cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, foi exatamente isso. Ele foi ferido, né? Mas ao mesmo tempo ele esmagou a cabeça da serpente, e ali se cumpriu o que está escrito em Gênesis capítulo 3, versículo 15, né? Então, ao terceiro dia, Jesus ressuscita e aparece, né, para Maria Madalena, né? E Jesus faleceu por volta das 3 horas da tarde, numa sexta-feira, que é a hora nona, né? Ele foi crucificado por volta da hora sexta, né? E ele ficou na cruz ali até o momento que ele expirou, que foi a hora nona, às 3 horas da tarde, numa sexta-feira. Então ele foi tirado ali da cruz e foi colocado ali num túmulo, né? A qual José de Arimateia havia comprado, e eles colocaram ele lá e rolaram uma pedra para a porta, né? A história conta que ao terceiro dia, bem cedo, né? Ou seja, ele morreu na hora nona, na sexta-feira. Então passou o sábado, que era o sábado dos judeus, da purificação, e no domingo, né? No domingo, bem cedo, Maria Madalena, né? A Maria, e elas se dirigem ao sepulcro, né? Com a intenção de ungir o corpo de Jesus, e elas ficam imaginando, cogitando quem poderia tirar aquela pedra tão pesada. E quando elas chegaram lá, elas se depararam com um anjo, né, que dizia: por que buscais o vivente entre os mortos? Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Ide a Galileia, ele vai adiante de vós e lá o vereis. Então, foi essa boa nova que as mulheres receberam, e elas entraram ali no sepulcro, e elas viram ali o lenço, né, arrumado ali no cantinho, e elas ficaram assim atônitas, né? O anjo deu essa notícia para elas, e elas então saíram apressadamente e foram contar aos discípulos, os quais não acreditaram muito, mas mais tarde Jesus se apresenta no meio deles e eles ficam, né, admirados, alegres, maravilhados, né? E aí segue-se a história contando que Jesus então faz as últimas afirmações ali, levando eles para Betânia, né? E aí onde Jesus sobe, ascende aos céus, né? Deixando a ordenança que eles fizessem discípulos. Então essa é a missão da igreja. A igreja tem a missão, né, de anunciar o evangelho, de fazer discípulos, né? Foi exatamente para isso que Jesus enviou o Espírito Santo. Foi exatamente isso. Então, observa uma coisa interessante, é que quando Jesus, aos 30 anos, ele se batiza, diz a palavra de Deus que o Espírito Santo desce em forma de pomba sobre ele. E após isso, ele sai imediatamente da água e na sinagoga ele se levanta para ler. E ele lê assim: porque o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar as boas novas e evangelizar os pobres. E ele se senta e diz: hoje se cumpriu essa profecia em vossos
ouvidos. Então, olha só que coisa maravilhosa. Quando Jesus vai subir ao céu, Jesus diz, ficai, falando para os seus discípulos, ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Entenda que aquele Espírito que Jesus recebeu quando ele se batizou, e agora ele dizia que estava sobre ele para evangelizar, então, ao subir ao céu, Jesus promete, quando ele subisse, ele enviasse o Consolador. Ok? Então, é só para nós entendermos. Então, Jesus, ele disse, se eu não for, o Consolador não virá. Então, Jesus subiu ao céu e enviou o Consolador, o Espírito Santo, que deu condições dos discípulos também dar continuidade à obra que ele já vinha fazendo. Então, isso aconteceu lá em Atos, capítulo 2, eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, no cenáculo, eles estavam orando e esperando essa promessa. E, de repente, diz a palavra de Deus que veio um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa. E eles foram cheios do Espírito Santo. E aí, a partir daí, eles saíram pelo mundo pregando, anunciando as boas novas de salvação, né? E você pode observar isso ali em Atos capítulo 2, que Pedro se levanta cheio do Espírito Santo e ali Deus começa a usar os apóstolos, os discípulos, né? A Bíblia Sagrada diz que lá em Atos 2, versículo 46, que eles perseveravam unidos todos os dias no templo, no partir do pão e nas orações, na comunhão, né? E a cada dia Deus acrescentava almas àqueles que haviam de se salvar, né? E só naquele dia se agregaram mais de 3.000 almas. Então, o Espírito Santo os capacitou e a obra começou. Então, hoje, nós entendemos que eu e você, como diz em João, capítulo 15, versículo 16, Jesus dizendo, não foste vós que me escolheste, mas antes eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, você foi chamado para cumprir com a missão que Jesus nos deu. A missão da igreja é fazer discípulo, é anunciar a palavra. Então, se você ainda não faz parte desse corpo, então eu quero deixar aqui o convite para que você venha fazer parte da família de Deus. Amém? Então, aqui nós finalizamos e o tema desse vídeo é a missão da igreja. Essa é a missão da igreja, anunciar as boas novas, a salvação, a vida eterna e a libertação em Cristo Jesus. Eu espero que se você ainda não passou por essa porta maravilhosa, Jesus disse, eu sou a porta, aquele que entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. Jesus está às portas e está voltando e ele quer salvar a sua vida. Se você deseja, então venha fazer parte da nossa família, ok? E se você gostou do vídeo, deixa aqui embaixo o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo, ok? E se ainda você tem desejo de estudar conosco, venha fazer o curso de Interpretando a Bíblia de capa a capa, né? Do Gênesis ao Apocalipse. Venha e aprender mais da palavra de Deus. Eu vou ficando por aqui. Meu nome é Pastor Antônio Carlos e peço que Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor se levante sobre ti e te dê a paz.